Primeiro livro de Samuel. Amém? Capítulo 28, versículo 7. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensa que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Diz assim: capítulo 28, versículo 6. Todos encontraram a Bíblia? Amém. Parece que eu estou vendo um barulhinho de folha virando. Todo mundo encontrou? Vamos lá então. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Que doído, irmãos. Que dor. Hã? Então Saul disse aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E Saul se desfalçou e vestiu uma veste, e foi ele e com os dois homens de noite vieram à mulher. E disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis que aqui tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois que me amas um laço a minha vida para que ele venha me matar. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal sobrevirá por isso. A mulher então disse: a quem te farei subir? E ele disse: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês. Não temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Pode se assentar. Obrigado. Que o Senhor acrescente suas bênçãos sobre a sua palavra e os seus pensamentos, para que possamos distinguir e entender a palavra dele.
Você pode puxar mais para cá e ficar um pouquinho mais longe um do outro. Isso. Sem muito cochicho e sem muito... um pouquinho mais longe. Você também, ó. Ô, irmão cooperador, você tem que vir me ajudar, né? Fico de cochicho e eu não consigo. Se você estiver cochichando, eu vai puxar, já me tirei. Eu estou aqui tentando me concentrar. Pode vir aqui perto, irmão Ivo. Você tem autoridade de separar, se for preciso, e pedir para não ficar muito de bibibi, né? E na hora que eu estiver lendo a palavra, tu pode ficar lá na porta com o peito assim, ó, bem no meio da porta. Senão eu vou colocar aquele grandão lá, aquela barba dele assim, que não passa ninguém quando o pastor está lendo agora a Bíblia. Na hora que eu estiver lendo, tu coloca o pé lá naquele, lá, ó, não entra e não sai, tá? Estou lendo a Bíblia, não entra e não sai, tá bom? Está autorizado. Não quero mais ver barulho de porta quando eu estiver lendo a Bíblia aqui. Eu sou chato, eu sou sensível. Além disso, ainda sou músico. Piorou, né, irmão de Deus? Que coisa. Vocês têm um pastor muito sensível, né? Mas não estou querendo judiar de vocês, não, tá? Eu estou querendo dizer para vocês, sim, ó, vídeo que eu vou dizer para vocês. Não é que eu estou usando, justificando que eu sou chato, mas na verdade, o nosso profeta disse que quando estamos lendo a Bíblia é a santa palavra de Deus. Quando nós invocamos a palavra, o Espírito Santo começa a descer. Amém? Vocês não estão vendo, porque vocês não estão 100% concentrados espiritualmente. Se vocês estivessem concentrados espiritualmente e vocês conseguirem ir além do véu, vocês viriam a presença da Shekinah. Menos de um passo de você, diz o profeta. Isso aqui, ó, de você, fruindo, assistindo o nosso culto. Então, nós ficamos um conversando com o outro, seja criança, seja jovem, seja senhor, seja senhora, quando está lendo a Bíblia, aí você perde a sua bênção. Você perde a sua bênção porque você não está com atenção, você nem entendeu o que foi dito aqui, que foi dito, daí como que você vai ser abençoado? Então, peço reverência, reverência, reverência na hora da leitura. Depois da leitura está autorizado. Aí você pode sair de boa, se estiver aqui no banheiro, pode ir, você pode tomar sua água, você pode, se quiser uma coisa, falar com o seu irmão, tu dá um toquezinho nele, sai os dois, vai lá fora conversar. Falem lá na rua, lá. Aqui dentro não. Tá certo? Aqui quem fala agora é a Bíblia. Vou tentar me consertar aqui e me concentrar naquilo que eu vou dizer para vocês. Estamos num assunto muito sensível, na verdade, nessa noite, que é essa mira desse assunto sobre adivinhação, revelação. Então, vamos pegar aqui o lado, tem dois lados, né? Dessa questão aqui, veja. Aqui nós lemos a Bíblia sobre esse rei chamado Saul, né, como você já conhece. E esse rei chamado Saul, ele, no passado tempo, ele virou perverso, um crente perverso, viu? Era um crente e virou um crente perverso. Por quê? Ele era um crente? Era um crente porque Deus falava com ele. Sim ou não? Esse que acredita em Deus e que Deus fala com ele, ele é um crente. Ele é um que Deus está perto dele. Tem possibilidade de Deus virar as costas para nós? Tem possibilidade de Deus virar as costas para uma pessoa que se acha crente. Não interessa se ela é rei, se ela é pastor, se ele é mestre, se ele é doutor, seja lá o que ele for. Se ele fizer uma coisa que não agrada a Deus, simplesmente Deus não o escuta mais ele.
E é ruim, é duro para um homem, para uma mulher, quando Deus não escuta mais, meus irmãos. Que terrível, não é verdade? Que terrível isso para um que tem a sua segurança em Deus, para um que tem a sua experiência já em Deus pela fé, na sua palavra, aquele sentimento na alma por sua palavra. Então isso é terrível, isso é duro, isso é uma bomba para uma pessoa. É como uma morte, né? E esse rei estava nessa condição agora. Ele tinha 4 meios, se não me engano, de Deus falar com ele. O primeiro meio que Deus falava com ele era através do sonho. O rei sonhava com alguma coisa e ele chamava um que tinha o dom de interpretar sonho, e aquele interpretava aquele sonho do rei e dizia que aquilo era de Deus ou não era de Deus. Isso não funcionou. O rei não sonhou mais, meus irmãos. O rei não sonhou mais, minhas irmãs, nem com coisa ruim, nem com coisas boas. E mais, ele não tinha quem interpretasse o sonho, mesmo que ele sonhasse, porque Deus tinha proibido. Ele foi até o sacerdote. Naqueles dias usava o sacerdote não um paletó assim, mas um peitoril com as pedrinhas ali. E aquele que queria consultar o chamado Urim, Tumim, ele chegava na presença do sacerdote e ele fazia a ligação das pedras no toque. Se Deus se manifestasse para falar ou para fazer o sim, aquelas pedrinhas brilhavam com a presença de Deus. Mas ele ia e não funcionava mais isso. Falava, tocava, mexia, e o sacerdote lutava, não dava luz, não brilhava. Em outras palavras, não tinha vida, Deus não se manifestava. Por isso eu estou falando para vocês que a presença de Deus, ela é sensível. Naqueles dias materializava-se a presença de Deus através de um objeto, através de um sinal. Eu estava falando com o irmão Jean esse dia lá em casa sobre isso, lembra, irmão Jean? E hoje, qual é a forma de Deus se manifestar através de nossos cultos? É na sua Bíblia, na sua palavra. Amém? E veja, agora ele ia e procurava o profeta e dizia para o profeta: profeta, eu vim falar contigo, por favor, me dá uma direção, me diz assim o que Deus tem para dizer para mim. E o profeta entrava em oração na presença de Deus, e Deus não descia e nem se manifestava com nenhum pensamento para o profeta entregar para ele. E o profeta era fiel. O profeta não poderia inventar uma coisa porque estava na presença do rei. Ele tinha que ser um homem com uma índole real, verdadeira, justo, fosse quem fosse. Procurava ali o profeta não falou nada para você. E saía triste, amargurado, atribulado, perturbado, e buscava, e não funcionava aquilo. Aí ele entendeu que agora Deus não queria mais falar com ele. Para um rei, quando Deus não fala mais, ele estava perdido. Se ele fosse guerrear, Moivo, morreriam todos. Se ele fosse tomar uma decisão, o povo repudiava aquilo. Se ele fosse lá para fazer um negócio com outra província, outro reino, aquele rei passava a perna nele, porque não tinha sabedoria de Deus.
E assim outras coisas poderiam acontecer se o rei de Israel não tivesse Deus. O propósito de Deus com Israel era que eles pediram um rei em lugar de um profeta. Não era o plano de Deus. Deus não queria, Deus queria Ele próprio governar Israel como o rei de Israel. E o povo quis ser igual às outras nações, o povo israelita quis ser de igual aos outros, porque todo mundo tem um rei e nós não podemos ter um rei. Nós queremos um rei, Deus. Nós queremos um rei, meu Deus. Nós queremos ser de igual aos outros. E é a maneira que as pessoas agem. As pessoas são ciumentas. Os homens são ciumentos, as mulheres são ciumentas, os povos são ciumentos, as igrejas são ciumentas. Elas querem ser igual a outra, ser melhor do que a outra, ter o que a outra tem. É uma maneira das pessoas, é um gesto de atitude da pessoa, é isso. Mas quando você tem Deus em sua vida, você não precisa buscar intuição e copiar ninguém. Vem de Deus a sua inspiração, vem de Deus a sua unção, vem de Deus as suas ações, vem de Deus a sua atitude, vem de Deus as suas autoridades, vem de Deus as suas vitórias, vem de Deus a sua saúde, vem de Deus a sua paz, vem de Deus a sua alegria, vem de Deus a sua conforto, vem de Deus as promessas, vem de Deus o seu casamento, vem de Deus a sua família, vem de Deus o seu transporte, vem de Deus a sua casa. E você não precisa copiar ninguém. Você tem sobre você aquele que vê o amanhã em sua vida. Você tem sobre você aquele que mira os corações, aquele que sonda quantas águas passam nos seus rins. Oh Israel, por que você quer um rei se vocês têm a mim? Ah, Israel, por que vocês querem um rei se você tem um profeta e as nações não têm um profeta? Oh, nós queremos um rei para ser igual às outras nações. Certo dia, Saul estava andando atrás de uma jumenta, procurando uma jumenta fujona. E lá vem o profeta, e o profeta escuta a voz de Deus e diz assim: Deus, unge ele como rei de Israel. Um pastor de mula foi ungido a rei de Israel. A Bíblia chega a dizer: um homem de braço de ferro para governar uma nação que ridiculariza a presença de Deus. Um homem duro, um homem com coração de pedra, um homem que agora vinha como o primeiro rei de Israel. E eles estavam todos animados, todos felizes. Agora nós somos como as outras nações. Agora nós temos o nosso profeta. Agora nós temos nossos sacerdotes. Agora nós temos o nosso rei com grande exército. Um rei que vai defender nós com espada, com guerras. Deus não é Deus de morte, Deus não é Deus de sangue, Deus não é Deus que quer tirar a vida. Deus é um Deus de paz, que quer dar vida a todos os que vivem. Porém, por causa da rebeldia das pessoas, por causa da rebeldia das nações, Deus envia a eles dizimar, aí a morte sobre eles, as dores sobre eles, as angústias sobre eles, as tribulações sobre eles, as aflições sobre eles,
porque eles querem um governo terreno, eles não desejam um governo dos céus. Irmãos, irmãs, igreja do Deus vivo, Jesus Cristo deseja ser o rei da sua igreja. E você tem que entender que Jesus Cristo tem um reino espiritual, e Ele deseja que cada um que entre no corpo da igreja compreenda que você está vivendo em um reino espiritual, aqui na terra, com os seus problemas, com as suas dores, com as suas enfermidades, mas a sua alma, ela reina com Cristo. E o inferno não consegue tomar a sua alma, porque Jesus cura e guarda a sua alma. E a pior coisa da vida é quando uma pessoa tem aparência física bonita. Você cuida, busca a fonte da juventude, cuida você ficar bonitinho, bonitinha, mas por dentro como sepulcros caiados, sem amor, sem paz, sem alegria, sem prazer, sem atitude, sem sentimento, cheio de mágoa, cheio de angústia, atribulado, sem saber para onde ir. Mas quando você tem a presença do Rei espiritual, que é o Senhor Jesus Cristo, você não busca muita coisa por aí, você confia e confia e confia que o Senhor, o seu Rei chamado Jesus, há de cuidar de você, porque Ele governa os seus filhos, Ele governa a sua saúde, Ele governa o seu trabalho, Ele administra os seus negócios, Ele administra a sua base sentimental. Eu vi um irmão dizendo esse dia assim: ó, eu parei de me preocupar com isso, e fui assim sem preocupar, e deixei a deriva. E muitas das vezes da vida demora para o homem e a mulher compreender que ele não pode estar por aí hesitando, cheio de preocupações com as coisas dessa vida. Ele deve entregar ao Senhor e confiar ao Senhor, assim como diz Davi: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não é somente uma margem, não é somente um ponto, não é somente um negócio, é tudo fará. Assim é o nosso Deus, assim é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo ontem que Ele foi lá com Davi, ontem que Ele foi naquele dia de Saul, ontem que Ele foi com Samuel, hoje que Ele é com nós. Ele é o mesmo Deus e se chama Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo é o Rei da glória, o mesmo, e Ele virá um dia para buscar a mim e você e levará-nos para um lugar maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Santo Eshiquirá, bendito seja o Santo Deus de Israel, o mesmo, o nosso Senhor. E glorificado seja o nome dele. Oh, maravilhoso Jesus. Oh, bendito Jesus, Tu és bom para mim, muito bom, além de bom. És maravilhoso. Aleluia. E Saul não conseguia compreender e governou perdidamente. Mas chegou um dia que Deus olhou do céu, olhou para o seu povo que Ele amava. Ele olhou para aquelas pessoas, e Ele viu aquelas pessoas sofrendo, sendo martirizado, sendo massacrado pelo exército do inimigo, sendo massacrado, desafiado. Aonde está o teu Deus, Israel? Aonde está teu Deus, Israel? Me mande alguém que tenha um poder de Deus, porque nós somos deuses.
Aí vem o filisteu e desafia Israel. Ele diz: eu sou Deus. Mande um homem contra mim, que eu deixo como uma bagaça, porque eu tenho poder, eu tenho força. E todos que enfrentavam o filisteu eram esmagados como uma bagaça. Homens com força, habilidosos. Mas o que Israel não sabia, que na casa de Jessé tinha um jovenzinho, e o jovenzinho estava nos campos pastoreando as ovelhas do seu pai. E ele pastoreava as ovelhas do seu pai sozinho, sem mais ninguém, ele e Deus com ele. Oh, glória a Santo! Aí esse jovenzinho vinha o leão, e ele pegava o leão. Quando o leão atacava aqueles pequenos bezerrinhos, ele avançava naquele leão até matar aquele leão, e dizia: nas ovelhas do meu pai ninguém toca! Nas ovelhas do meu pai ninguém toca! Vinha um urso para querer apanhar uma ovelhinha, e ele atacava aquele urso e dizia: na ovelha do meu pai ninguém toca! E matava aquele urso. E eles olhavam aquele rapazinho: oh, que força que tem esse rapazinho, esse Davi. O que esse rapaz tem? Os baita almeirão, irmão dele, os outros irmãos deles ficavam com medo, não tinha coragem de pastorear as ovelhas sozinho. Vinha à noite, eles para rodar a saia da mamãe. Para rodar a saia da mamãe. Mamãe, onde é que está a minha meia? Mamãe, onde é que está? Rapaz, vai ser homem, rapaz. Vai encarar o leão, vai encarar o urso, rapaz. É para isso que você nasceu. É para isso que você vive, para encarar a realidade da vida e combater contra o mal, contra bem, matar, tirar Satanás do caminho, porque a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, é contra as hostes, é contra as potestades do mal que estão no meio do rebanho em lugar celestial. Oh, como é bom ter Deus com você. Oh, como é bom ter Deus com você. Eles não compreendem o que há em você. Diz a Bíblia que Saul consultou tudo e todos, não deu certo. E ele foi até essa feiticeira, e ele consultou a feiticeira de Endor. E a feiticeira invocou o espírito de Samuel. E Samuel, o profeta, já tinha morrido. E o espírito de Samuel vem e fala através da feiticeira, dizendo: por que vieste me tirar do meu lugar? Sabe por que ele veio? Ele veio porque naquele momento o rei, ele é rei sobre tudo. Ele tinha autoridade, o rei. O que o rei quisesse, Deus o fazia, menos agora falar com ele. Olha, pior na nossa vida, que Deus não deixa nós morrer. Não deixa você passar por necessidade. Mas agora você não escuta mais a voz de Deus. Por quê? Por quê? Porque tem algo que nós precisamos arrumar, consertar, ajeitar. E começando por ser fiel. Fiel a Ele. Lutar por as coisas dele, defender as coisas dele, defender o rebanho dele, não massacrar os irmãozinhos. Se souber que tem uma ovelhinha doente, ajudar a curar essa ovelhinha. Se souber que tem um diabo querendo maltratar o seu irmãozinho, você ajudar a defender o seu irmãozinho e ficar contra o diabo, contra o Satanás, e você defender a tua igreja, defender o rebanho, defender o seu amigo, mas não falar mal dele, mas defender ele e dizer: Jesus, tem misericórdia
misericórdia, o Senhor é o nosso rei, e eu vou contra esse demônio, no seu nome, que tem poder, que tem poder, que tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus, maravilhoso. Aí diz a Bíblia, menos ele sabia que aquele que eu falei lá no campo já cuidava do rebanho, e com garra, e com autoridade, e com decisão, e sem medo, vem ele do campo para casa. E os irmãos dele foram todos convocados para ir para a guerra, porque Israel estava sendo massacrado pelo exército inimigo. Aí, esse rapazinho chamado Davi, ele vem, e a mãe dele fala assim para ele: ô Davi, olha meu filho, eu preciso que você vai levar umas coisinhas para os teus irmãos que estão na guerra. Você ajeita o rebanho lá do teu pai, e você venha, deixa os criados, um criado lá cuidando para você, e você vai ir para o campo de guerra levar umas coisas para os teus irmãos, tipo, sei lá o que, sabão para tomar banho, roupa pessoal, sabe o que queria levar, né? Ou talvez uma cuquinha, um bolinho que a mamãe queria mandar, mas na verdade a mamãe queria notícia, porque toda mãe, ela fica com o coração partido quando ela não sabe notícia de quem ela ama, principalmente os seus filhos. E ela manda, ele fala para Davi, Davi, eu vou. Pegou a mochila com as coisas e partiu Davi. Partiu Davi e chegou no acampamento, e os irmãos disseram assim: o que viesse fazer aqui, Ruivo? O que vai fazer aqui, rapaz? É que mamãe, ela mandou vir aqui ver se vocês estão bem. E ela mandou isso aqui para você. Aí eles se alegraram, ficaram felizes, mas não gostaram muito. Você tem que ir embora para casa de volta, cuidar das ovelhinhas do pai, porque aqui quem cuida somos nós. Quando eles estavam falando isso para ele, que estava na conversa, lá vem o grandão, do outro lado do rio, irmão Ivo. Eu quero achar um para me matar hoje. Eu quero achar um israelita para me esmagar hoje. Davi virou os olhos assim, mirou e olhou bem dentro da baga do olho daquele grandão assim, sabe o que é? Ia bem dentro da bolota dos olhos e disse: por quê? Por quê? Estás fazendo isso? Desafiando o Deus de Israel. Tu estás desafiando o Deus de Israel. Aí o filisteu não sabia o que ele estava falando. É que ele é revelado. Ele sabia de quem era Deus e quem eles eram. Ele sabia quem era Deus e ele sabia quem eles eram. E você sabe quem é Deus e você sabe quem você é. Dá glória se você sabe. Ele sabia quem era Deus e ele sabia quem ele era. Ele fazia parte do exército invencível dos céus. Ele fazia parte do exército invencível dos céus. Tem almas que nascem para ser invencível. Tem pessoas que nasce para o exército de Deus. Aparentemente você está doente, você está fraca, você está morta, você está desanimada. De repente vem uma coisa sobre você e você começa a se animar e quer resolver as coisas. Doente, quase morrendo fisicamente, mas na alma querendo consertar os outros, querendo arrumar os outros, querendo ajeitar as coisas. E é assim que funciona as coisas de Deus.
você se atreve a desafiar o exército invencível de Deus. Ah, Davi, está falando besteira. Você não tem noção quanto nós já apanhamos. Você não tem noção, Davi, quantos de nós já morremos. Tu está falando que nós somos invencíveis. Tu não tem noção quantos nós já morreram, Davizinha. Vai para casa, para de falar besteira. Para com isso, Davizinha. Vamos pegar ele. Não, tira a mão de mim. Tira a mão de mim, ninguém me toca. Porque eu tô ungido. Agora eu me validei. Aí eu não aceito. Não te atreve a desafiar o exército de Deus dos céus. Amém. Como é que é? Não tem como mandar um homem. Manda um cãozinho, uma criança para me desafiar. Ele lá convenceu o rei. E vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, vai para lá. E chegou o ponto que ele falou para o rei: porventura, rei, o senhor vai? Porventura tem algum dos seus homens que está a fim de encarar aquele incircunciso? Sabido, é? Sabido o menino ainda, né? Deixa que eu vou dar o jeito. Vou mostrar para o Senhor, não gagueje, rei. Vou mostrar para o Senhor como é que o Senhor deixa um incircunciso desse vir desafiar o exército de Deus. Minha irmã, meu irmão, você faz parte do exército de Deus aqui na terra. Amém. Eu ouvi muito baixo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que a dor no coração, a dor na alma, a dor no espírito saia. Glória a Deus. Aleluia. Que a dor de cabeça vá embora. Amém. Que a angústia te deixe. Que a depressão do inferno volte para o lugar dela. Coloca a minha armadura nele, manda ele. Colocaram as capas e a armadura e os coletes, e o Davi amoleceu as pernas. Peso. O Saul, do meu tamanho, com quase 2 metros de altura. O Davizinho, o tamanho do meu Ivo. Vem cá, meu Ivo. Vem cá. Pequenininho. Água tá bem. Coloca meu casaco. Coloca o casaco. Tira o casaco. Tamanho do documento. Ficou até bonitinho com o meu casaco. Receba a unção. Olha. Ô, mamãe, vira aí. Foca bem nele aqui. Ai, rapaz. Trabalha, rapaz. Deixa eu dar um fôlego aqui. Estou tentando dar um fôlego. Ficou bonitinha. Ele está tentando até remangar. Não sei remangar, não. Ô, para dar vizinha. Eu não sou Saul, na verdade, né? Fazer o que agora, né? Grandão. Mas adianta ser grande, não ter poder, não ter autoridade. O que nós precisamos é do lado de nós aquele que manda, aquele que tem poder. Verdade? Pode guardar o paletó ali da vizinha. Põe para mim que estou com calor. Obrigado. Viu? É um tipo, viu? É um tipo. Sabe o que aconteceu? Não quero nada disso aí. Pode largar essa espada, pode largar esse punhal, não quero nada disso aí. Deixa eu usar a minha ferramenta. Tem a sua ferramenta? A sua ferramenta, porventura, é assim? Ou é assim? Como é que é a sua ferramenta? Use a sua ferramenta para vencer o demônio.
aquele que está te perseguindo, tentando tirar, matar, roubar. A sua ferramenta, por acaso, é ler a Bíblia? A sua ferramenta, por acaso, é ser um adorador? A sua ferramenta é ser um que somente serve? Então faça isso, faça isso, faça o máximo que você pode. Mas continue usando aquilo que você sabe manejar para colocar o seu inimigo nos seus pés. Coloque esse inimigo nos seus pés. Aí Davi disse assim: eu não vou pegar e com essa coisa. Eu vou com a minha ferramenta. Aí, só preciso da minha ferramenta. Tá bom, então faz o que você quiser. Então, tu vai morrer mesmo. Viu o que ele ouviu? Foi lá na beira do rio, onde é que dividia os acampamentos. Caçou 5 pedras, escolheu 5 pedras boas, aquelas pedras lisinhas. Veio e disse assim: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança e força, e eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo as aves do céu comerão a sua carne, demônio. A Bíblia diz que eles riram dele. Os companheiros, os irmãos dele. Davi, não deixa Davi morrer, ô fulano, não deixa, vamos deixar. Não coloca a mão, o rei já autorizou. Fica quieto aí. Estavam todos torcendo. Faça um desafio a você, ô grandão. Se eu te matar, o teu exército perdeu a guerra e nunca mais vai perturbar Israel. Se você me matar, o meu exército perdeu a guerra e nós seremos o teu atributo. Seremos seus escravos. Que segurança terá Jesus, mesmo em sendo sem excelso amor. Eu vou te pegar. Pode vir então. Aí deixou, ele deu uma lançada, o Espírito Santo puxava ele. Deu outra lançada, o Espírito Santo puxava para o outro lado. Deu outra lançada, o Espírito Santo baixa, ele baixava, passava por cima. Quando ele pegou e rebolou, que ele virou o cabeção para pegar outra lança, ele só no meio da cabeça. Com mais a unção que ele tinha, colocou o gigante no chão, caiu no chão, sempre batendo, para espernegando assim, grandão, não conseguia muito que se levantar, porque já era grande e estava com a couraça pesada. Ele corre agora e pega a própria espada, e a própria espadona, e ele conseguiu erguer com muita força, assim, aquele pequenininho assim, e tô no pescoço. Cortou o pescoço do grandão do inferno, colocou por terra todos eles, e agora perderam a guerra. E agora ele mostrou que depende somente de um homem na unção divina para vencer. Deus precisa de um homem, de uma mulher na unção divina para que ele vença, Então Jesus Cristo faz nós mais do que vencedor, porque ele já venceu por nós. Jesus Cristo é o nosso Davi, venceu na cruz do Calvário a Satanás por mim e por você. E nesta noite, exército de Deus, exército Deus invencível, você tem que crer que Jesus Cristo estava sobre Davi naquele dia, e Cristo está sobre nós neste dia. Então nada parará a nossa presença quando nós confiar no Senhor Deus e colocar as nossas expectativas na confiança dele, crendo que ele fará a obra por nós. Aleluia. Desse jeito, se você sonhar, o sonho será concretizado. Se você buscar o profeta, ele vai responder em profecia para você bênçãos.
Se você ir conferir Urim e Tumim, ele vai te dar uma orientação como você fazer as coisas ou suceder. Oh, como é bom estar em comunhão com Deus. Busque a comunhão com o Espírito Santo. Tenha confiança que você faz parte. Não seja um medroso, não seja uma medrosa. Confia. Ah, pastor, mas você não sabe, na minha casa lá está difícil, todas as coisas estão contra mim, desde os filhos até o esposo, até os parentes. Confia, porque o Senhor, Ele há de fazer aquilo que deve ser feito no tempo dEle. Deus tem o tempo para fazer as coisas. Se você olhar quanto Israel sofreu, eu falei para vocês antes que os irmãos dele disseram: você não tem noção quanto nós já sofremos na guerra, quantos homens já perdemos na guerra. Agora vem você falando isso, mas era porque Davi tinha segurança, convicção do que ele estava dizendo e do que ele tinha experiência. Então busque uma experiência com Deus. Busque a unção de Deus, busque uma direção de Deus, busque uma orientação de Deus, que Ele há de dar uma indicação para você. Não se meta com a religião, porque religião não salva ninguém. O espírito religioso desse tempo, meus irmãos, está por aí, falsificando. O diabo já está no trono de Deus, fazendo cair fogo do céu. O diabo já está usando a tribuna, o púlpito, para falar mentiras. Você tem que buscar o Espírito Santo, porque se você não buscar o Espírito Santo, qualquer coisa vai convencer você. Não deixa o Satanás falar e você pegar e aplaudir ele. Busca o Espírito Santo, que o Espírito Santo te guiará em toda a verdade. Aleluia. Israel estava numa maneira terrível, estava vivendo uma falcatrua naqueles dias. Porém Deus deu a Israel um novo rei, um rei que tinha atitude, um rei que era segundo o coração de Deus. E hoje a igreja aqui, a igreja cristã de Jesus, a noiva de Jesus Cristo, ela tem um rei, e esse é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Não aceite ninguém querendo vir falar em nome de Deus. Veja se esse tal está entregando uma coisa através da sua experiência. A sua experiência através da palavra. Precisamos ter uma experiência através da palavra de Deus. Precisamos voltar o tempo à moda antiga, ser cheio do Espírito Santo, porque ninguém vai ser salvo se não tiver o Espírito Santo. O tal, não há promessa de salvação para quem não tiver o Espírito Santo. O Espírito Santo significa você ter uma experiência além com Deus, uma intimidade com Deus. Você precisa ter uma intimidade com Deus. Aquele que me busca, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos aqueles que o meu Pai me der, de maneira nenhuma lançarei fora. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus estava aqui na terra, Jesus esteve aqui na terra, tinha muitos sábios, muitos entendidos. E por eles ser sábios e entendidos, quando Jesus passou aqui, eles consideraram Jesus como um profeta. Eles não receberam Jesus como um que veio dos céus. Jesus chegava a dizer: vós sois da terra, eu sou do céu. Jesus disse isso para eles várias vezes. Vós pensas nas coisas terrenas, eu falo das coisas celestiais. Eu não sou daqui, o meu reino não é daqui.
do outro reino eu sou. E quantas vezes Jesus falou isso para aquelas pessoas, e até hoje continua dizendo que nós precisamos ser enxertados em Jesus. João registrou na sua escritura, no Santo Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12 a seguir: veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Filho de Deus não é criado, filho de Deus não é criatura, filho de Deus não é somente um adotado. Filho de Deus é receber um poder sobre você. Então, se você tem recebido Jesus em sua vida, você tem que ser um Davi. Aonde estão os Davi nessa noite? Aonde estão os Davi aqui nessa noite? Dá um glória a Davi. Ei, aleluia. Então, quando você tem Jesus na sua vida, você representa Davi naqueles dias e representa Jesus neste dia. Diga assim comigo: bendito seja Jesus Cristo. Bendito seja Jesus Cristo. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Palmas para Ele. Damos as boas-vindas para nossos amigos, irmãos visitantes. Aqui visita Rayane, Radassa, Rebeca, Davi. Olha que nome bonito, né? Glória a Deus, sejam